Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates, programa que tem por objetivo na noite de hoje ter você como nosso convidado para estar nos acompanhando, para estar interagindo, para estar sendo informado a respeito da nova legislação envolvendo os trabalhadores domésticos. Legislação que ainda está em fase de aprimoramento, já houve a promulgação, mas falta ainda a complementação de algumas destas leis no conjunto daqueles que passam a ser os direitos dos trabalhadores domésticos. Para tanto, nós temos as presenças da advogada doutora Fernanda Pinheiro Brot, advogada e integrante inclusive aqui do quadro de professoras da Univates, e da doméstica aposentada Vera Altenhofen. São as nossas convidadas no programa de hoje. No programa Entre Linhas desta noite, começamos conversando com a doutora Fernanda Brot, advogada, nos explicando um pouquinho em termos de orientação, tanto para patrões como para trabalhadores domésticos em função desta nova legislação. Bom, o que ocorre é que esta nova legislação ela é uma emenda constitucional. Nós tínhamos uma série de direitos ali na Constituição, nós temos, e nós tínhamos um parágrafo único ali no final que limitava esses direitos em relação aos domésticos. Então, hoje, o que essa emenda fez foi equiparar os direitos dos trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores. Resumindo, a partir de agora os domésticos vão ter direito a horas extras, a limitação das jornadas de trabalho, a intervalo, a fundo de garantia por tempo de serviço, que antes era opcional, seguro-desemprego, seguro contra acidentes de trabalho, enfim, uma série de direitos que antes eles não tinham, que não lhes eram alcançados. Então, essa é a principal modificação. Claro que isso vai ocasionar uma nova acomodação das relações de trabalho. E isso nós já temos visto nos últimos dias. Há muitas dúvidas de trabalhadores e de empregadores de como proceder de agora em diante. Mas acredito que se fez aqui uma correção histórica de uma desigualdade que já existia e que agora os trabalhadores domésticos, então, também tendo essa equiparação de direitos, para eles, com certeza, é uma grande conquista. O que a legislação diferencia como trabalhador doméstico, trabalhador diarista ou prestador de serviço? Bom, trabalhador doméstico é toda pessoa física que trabalha para uma família ou uma outra pessoa física no âmbito residencial. Então, nós muitas vezes nos referimos aos trabalhadores domésticos e pensamos só na empregada doméstica. Não, pode ser também o motorista, pode ser o cuidador de idosos, a babá, independentemente da formação escolar dessa pessoa, se ela é graduada, uma enfermeira que cuida de um idoso, é uma doméstica, porque ela trabalha no âmbito residencial. E o diarista é aquele que trabalha um dia em cada local, em cada lugar, ele recebe por atividade, ele recebe por dia e ele também não tem essa habitualidade de estar todos os dias ou a maior parte dos dias na mesma residência ou na mesma família. Não há na lei, Paulo, um número, quantas vezes por semana é necessário trabalhar para que se caracterize como doméstico e não como diarista ou prestador de serviços. Mas a jurisprudência, os tribunais do trabalho, têm entendido que até 3 vezes por semana a pessoa é considerada diarista. A partir dali já há uma habitualidade, já há uma rotina que se estabelece e aí a pessoa passa a ser considerada empregada doméstica. No caso do prestador de serviço, há uma diferenciação acentuada destas outras duas categorias e aí não há uma responsabilização trabalhista em relação direta, em termos de patrão e prestador de serviço. Exatamente, só que para ser caracterizado como prestador de serviço, tem que ser algo muito eventual, uma limpeza muito eventual que eu vá fazer no meu quintal, na minha piscina, vou contratar alguém que vem uma vez por mês ou a cada 2 meses para fazer esta limpeza. E a eventualidade é que vai caracterizar o prestador de serviços e vai diferenciá-lo do diarista. Estas alterações todas valem para as empresas tanto urbanas como também para quem fizer contratações no âmbito rural? É que
Se nós estamos falando de empresas, daí nós não estamos falando de trabalhador doméstico. Doméstico é só no âmbito da família ou da pessoa física. Então, se estamos falando de empresa, valem as antigas, né, as regras já existentes para trabalhadores urbanos e rurais. Mas também no caso de uma doméstica, passa a valer para quem fizer a contratação no interior, passa a valer a mesma legislação tipo CLT. Exatamente, só que para ser caracterizado como doméstica, este local onde ela trabalha não pode ter fins lucrativos, não pode ser uma chácara que produza verduras, hortifruti grangeiros para vender, aí ela será trabalhadora rural. Agora, se é uma casa de campo, uma casa de lazer, uma chácara de lazer, ela será doméstica, sim. O que falta ser regulamentado do conjunto de decisões anunciado na semana passada? Várias coisas ainda precisam de regulamentação. Por exemplo, o adicional noturno, que nós não sabemos ainda o que será considerado período noturno para o trabalhador doméstico, porque para o urbano é das 22 horas às 6 da manhã, para o rural pode ser das 21 às 5 ou das 20 às 4 da manhã, depende qual é a atividade preponderante, se é a agricultura ou se é a pecuária. E para o trabalhador doméstico nós ainda não sabemos o que será considerado o horário noturno, tem que ser regulamentado. Seguro contra acidentes de trabalho tem que ser regulamentado. A própria forma de registro de ponto, nós vemos que as pessoas estão comprando, algumas até chegando ao extremo de comprar relógio ponto, outras já comprando a ficha ponto, mas nada disso tem regulamentação pelo Ministério do Trabalho ainda. O que nós temos é o direito à limitação de jornada do trabalhador doméstico, mas como ele vai registrar, isso ainda não está regulamentado. O auxílio creche, o auxílio escola, o auxílio transporte? Também. Vale transporte não, porque ele já recebia, né? Isso já era direito do trabalhador doméstico. Mas o auxílio creche, auxílio escolar, sim, isso tem que ser regulamentado. Ainda falta a regulamentação. Ainda falta. Como é que se procede no recolhimento através de guias ou qual é o procedimento na questão do FGTS? O FGTS ele já era previsto, né, na legislação até agora, mas era opcional, era facultativo, o empregador optava se queria recolher ou não. E seja pelo custo ou seja pela burocracia que até agora era recolher o FGTS, a grande maioria das domésticas não tinha fundo de garantia recolhido. Eu repito, havia o custo, mas havia também a burocracia. Por quê? Porque é necessário baixar um programa do site da Caixa Econômica Federal, o empregador tem que fazer uma matrícula, que a gente chama de matrícula SEI, ele tem que se cadastrar para conseguir fazer esse recolhimento. Não é algo simples como recolher o INSS. Então, isto também vai haver uma regulamentação para facilitar este recolhimento, e isso é muito bom. O governo já fala, inclusive, em instituir um super simples, que seria um recolhimento único que englobasse INSS e fundo de garantia. E isso vai facilitar bastante a vida de empregados e empregadores. O recolhimento do INSS? Do INSS é feito através de uma guia da Previdência Social. Como já vinha sendo feito? Sim. Não houve alteração nesse sentido. Questão das alíquotas na área da Previdência do INSS e também na questão do FGTS. O FGTS, 8% sobre toda a remuneração do trabalhador doméstico. É a parte do patrão. É a parte sem desconto nenhum do salário do trabalhador. O empregador terá que pagar mais 8%, calculado sobre o salário base, sobre as horas extras, sobre adicional de insalubridade, que também poderá vir a ser pago. Então, sobre tudo isso, 8% a mais. INSS, o empregador recolhe 12% e desconta do empregado 8%. Então, englobando um total de 20% sobre a remuneração. O INSS, portanto, tem a contribuição do empregador e a contribuição do empregado. Licença maternidade. A licença maternidade já também era um direito que já se tinha, né? O salário maternidade já está previsto na legislação previdenciária, 120 dias. Este, então, era pago pelo empregador e depois ele compensa pelos recolhimentos que ele tem que fazer no futuro com o INSS. Tem outras questões que ainda estão pendentes, a questão do seguro-desemprego, por exemplo. Logo depois do intervalo, nós voltamos para abordar também essa questão envolvendo a nova legislação dos trabalhadores domésticos no Brasil.
Estamos voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates e os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que está ajudando a formatar este cenário, como dos demais programas que são apresentados neste horário. O programa de hoje traz a presença da advogada Fernanda Brod e da trabalhadora doméstica aposentada Vera Altenhofen. Nesse segundo bloco, vamos conversar com a dona Vera Altenhofen, hoje aposentada como trabalhadora doméstica, já atuou muitos anos nesta atividade, trabalhando como doméstica, dona Vera? Sim, há uns 10 anos já que eu estou nessa atividade. Sempre trabalhou como doméstica? Sim, até me aposentar. Depois, agora estou como diarista, né? Mas até me aposentar como doméstica, com carteira assinada, fundo de garantia, tudo. Quais foram as atividades que a senhora desenvolveu como doméstica ao longo de sua vida? Crianças, adultos, pessoas mais idosas, assim, limpeza? Limpeza mais, família, assim. Domínio da casa? Domínio da casa. Como é que foi nesta jornada durante toda a vida? Como é que a senhora foi tratada? Como é que a senhora foi contratada? Como é que a senhora foi evoluindo? Criou sua família, por exemplo? Sim. Era uma segunda família para mim, eles, né? Eu só tenho coisas boas a falar, né? Com muito tempo na mesma casa? 6 anos na mesma casa, E sempre recebeu todos os direitos? Sempre todos os direitos. Carteira assinada? Tudo. Fundo de garantia. Sempre fui muito bem tratada, mas também sempre tratei bem, né? E a jornada de trabalho era extensa? Era 5 horas. Bem específicas, fazer tais tarefas? Cuidar de toda a casa no geral, assim. E depois que se aposentou, a senhora permaneceu na ativa? Fiquei um tempo ainda, né? Mas aí como diarista? E aí não está fazendo o recolhimento, não, na por mesma exemplo? Casa, né? Sim, mas em outra função. Eu me aposentei, eu tive alguns problemas, aí tive que sair daquele emprego e depois eu retornei trabalhando em outras casas, né? Como diarista daí. Aí deixou de fazer a contribuição para fins de fundo de garantia. Mas se eu continuasse a trabalhar naquela casa, né? Eu ia continuar do mesmo jeito, com carteira, né? Tudo como era antes, né? Mesmo estando aposentado. Como é que a senhora vê esta situação toda? Mudou muito ao longo dos anos? Hoje o trabalho de uma doméstica, o trabalho de alguém que auxilia dentro de uma residência? O grau de exigência, o grau de comprometimento? Eu acho que sim, né? Eu acho que também a gente foi mais valorizada, né? Eu acho que a gente tem que ter orgulho disso, né? Muitos dizem, doméstica, não. Eu sempre tive orgulho, né? Do meu trabalho, assim. Eu acho, assim, que como exigência, eu acho que não mudou muito, assim. Das tarefas do lar, quais aquelas que a senhora tem mais prazer em fazer e quais a senhora tem um pouco de receio? Eu acho que não tem nenhuma, assim. As donas de casa não gostam muito de passar roupa, ainda mais camisas com Eu bolas. adoro passar roupa, adoro. Gosto mesmo. Não tem assim, eu acho que tu tá ali, tu tem que se sujeitar a fazer tudo, né? Incluindo cuidar de crianças recém-nascidas, de pessoas acamadas. Essa experiência eu nunca tive, né? Mas não chegou a passar por essa experiência? Não. Na cozinha? Não, na cozinha também não. Não trabalhou como cozinheira? Não. Não chegou a trabalhar? Não, eu ia só na parte da tarde. Mas fazia todas as tarefas de limpeza? Todas as tarefas, limpeza, roupa, lavar, passar, tudo. Esse é um outro detalhe interessante. Quando se trabalha com limpeza, se utiliza produtos que lá pelas tantas podem ser enquadrados como produtos perecíveis, como produtos que envolvem até mesmo uma questão de insalubridade, questões insalubres. Como fica agora na nova legislação, doutora Fernanda? Bom, a partir de agora, os domésticos também terão direito adicional de insalubridade, mas dizer o que é insalubre e o que não é, isso também cabe ao Ministério do Trabalho especificar, porque hoje as regras que nós temos são para trabalhadores de indústrias ou do comércio, de outros estabelecimentos. Há uma grande discussão, por exemplo, se limpar banheiros é insalubre. Eu considero que sim, mas os tribunais do trabalho entendem só se for um banheiro de uso público, de uma creche, de uma praça, de um local onde vão muitas pessoas. Mas isso tem que ser regulamentado, porque à medida que o trabalhador se coloca em contato com agentes, que sejam produtos químicos, sejam agentes biológicos, que podem causar problemas à saúde, ele primeiro tem que receber equipamento de proteção, luvas, máscaras, dependendo do tipo de produto que ele usa, e em segundo lugar receber o adicional de insalubridade, se
ele não estiver adequadamente protegido contra esses agentes agressivos. A distinção entre as diversas funções dentro de um trabalho doméstico e dentro de uma casa. A passadeira de roupa, a cozinheira, aquela pessoa que é cuidadora do idoso ou cuidadora da criança, a babá, a outra pessoa que faz a limpeza. Não vai acabar se buscando por parte dos patrões uma alternativa de fazer mais contratações e buscar diaristas ao invés de funcionários efetivos e fugir de toda essa contribuição tributária? Esta é uma possibilidade, Paulo. É possível se contratar várias pessoas para funções diversas, justamente para fugir dessas contribuições como tu falaste. Mas isso é uma escolha das famílias e das pessoas. Eu ouvindo a Vera falar aqui, me ocorreu o seguinte: há algumas críticas a essa legislação agora, a esses acréscimos. A gente ouve falar, inclusive, que talvez algumas domésticas percam o emprego, que eu acho pouco provável que vá acontecer em massa no país, acho que não. Mas ouvindo a Vera falar, eu pensei o seguinte: quanto é bom, o quanto é importante nós termos uma pessoa que nos auxilia em casa satisfeita e tranquila com o que está fazendo, porque isso permite que o pai, a mãe daquela família tenham a tranquilidade de exercer as suas profissões fora do lar. Então, a gente não deve encarar essas alterações como mais gasto, mais despesa, mas temos que pensar que isso vai melhorar as relações de trabalho, vai deixar o trabalhador doméstico mais satisfeito e, consequentemente, as coisas na casa vão ficar mais tranquilas, mais organizadas, o trabalho vai ser feito com mais satisfação. O censo do IBGE em 2010 revelou entre os trabalhadores pesquisados que menos de 7%, pouco mais de 6% se dizem trabalhadores domésticos. Está havendo uma redução drástica neste contingente de trabalhadores que auxiliam nas residências, que auxiliam com as lidas da casa, ou está havendo um mascaramento em termos de definição de profissões e atividades? Eu acho que as duas coisas. Nós temos muitos trabalhadores ainda que já seriam enquadrados como domésticos, mas que estão na informalidade. Até porque o vínculo doméstico ele é difícil de se provar. É difícil conseguir uma testemunha, por exemplo, porque as coisas acontecem dentro da casa. Então, tem muita gente que ainda está na informalidade. Mas também é difícil conseguir trabalhadoras domésticas hoje, trabalhadores domésticos, não é mais tão fácil como era um tempo atrás. É difícil, sim. Sim, porque as pessoas podem optar entre trabalhar como domésticas ou trabalhar no comércio, trabalhar na indústria. Hoje o Brasil tem vagas de emprego em várias frentes, então não é mais tão fácil assim encontrar bons trabalhadores domésticos e que estejam dispostos a fazer aquilo que lhes é solicitado. Alguém que se dedique mesmo, né? Exatamente, Família. Complicado. A senhora nunca passou por situações de preconceito pelo fato de trabalhar como doméstico? Não, nunca. Muito bom. E tem visto uma evolução também no reconhecimento da profissão na atualidade. Sim, claro que sim. Mas escasseando a mão de obra à disposição. Como é que a senhora faz na sua residência? A senhora faz o serviço antes de sair? Atende todos os compromissos com os filhos em casa antes? Sim, eu atendo tudo. Limpo casa, faço almoço, lavo roupa, deixo tudo em dia. Vou tranquila, mas por isso que eu optei, né? Por esse trabalho, né? Eu já trabalhei em várias outras coisas, né? No comércio, já trabalhei em calçado, já fui chefe de setor, né? Já fui secretária. Então eu optei mais por isso para conciliar a minha casa também, né? Então eu consigo, tu tem que ter um jogo de cintura que tu consegue. Eu deixo tudo em dia em casa, daí eu saio. Bem tranquila. Como vai ficar o controle da jornada executada pelo doméstico quando os patrões não ficam em casa, por exemplo? E quem pernoita na residência cuidando de pessoas idosas ou de crianças e que repousa, que dorme durante a jornada? Como fica? Depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, na noite de hoje abordando as implicações, algumas complicações e as repercussões da nova legislação sobre e envolvendo os trabalhadores domésticos no Brasil. A doutora Fernanda Broto está conosco, também está conosco a aposentada como doméstica Vera Altenhofen, trazendo e esclarecendo algumas situações.
Doutora Fernanda, nós estamos devendo uma explicação sobre a questão do seguro-desemprego. Como é que fica na nova legislação e quem é que pode requerer seguro-desemprego dos trabalhadores domésticos depois de quanto tempo de contribuição? Pois bem, Paulo, nós temos agora, atualmente, o seguro-desemprego ele já era previsto de forma facultativa também para os trabalhadores domésticos. Na prática funcionava assim, até os últimos anos essa alteração na legislação ocorreu, prevendo que o trabalhador que tivesse recolhido o FGTS e tivesse trabalhado mais de 6 meses na mesma residência, poderia usufruir do seguro-desemprego. Então, como nós comentávamos antes, como a maioria não tinha fundo de garantia, então a maioria também não alcançou esse benefício social. Agora, isso fica estendido a todos os trabalhadores. E essa extensão, inclusive o custeio desse seguro-desemprego, tem que ser regulamentado. Então, isso é um aspecto que ainda precisa de alguns ajustes para que seja, então, amplamente utilizado. Eu entendo já que, como nós já temos a previsão de recolhimento de fundo, ele já deve ser feito na forma trabalhosa que nós comentamos antes. E, consequentemente, os trabalhadores que tiverem o fundo recolhido já poderão, depois de 6 meses, no mínimo, de um contrato de trabalho de no mínimo 6 meses, usufruir do seguro-desemprego. Tem alguns patrões encerrando alguns contratos de trabalho e fazendo um contrato novo com os trabalhadores domésticos para tentar desvincular as duas eras. Tem alguma situação que fica de antes desta legislação ser promulgada e que deveria ter sido cumprida, caso contrário, pode ser penalizado o patrão? Não, o que nós temos eram os direitos que já existiam antes, o da carteira assinada, né, o do aviso prévio indenizado quando da demissão, 13º, férias, mas isso já existia antes. Então não há necessidade de se extinguir um contrato de trabalho e fazer um novo. A lei passa a vigorar a partir de abril de 2013, bom, então é a partir de agora que poderão ser exigidos esses direitos, inclusive estes que antes eram facultativos como fundo de garantia. Como é que fica o controle da jornada de trabalho quando o doméstico fica sozinho em casa? Pois é, isto também nós não temos ainda regulamentado pelo Ministério do Trabalho. E eu vejo, assim, vários empregadores já adquirindo fichas ponto, alguns que têm mais de um trabalhador doméstico, já os meios de comunicação divulgando, inclusive gente comprando relógio ponto. Então isso é curioso, né? Porque agora o doméstico tem direito a horas extraordinárias. Mas não há nenhuma regulamentação quanto à forma de controle. O que nós temos hoje é que a CLT prevê que empresas com mais de 10 funcionários são obrigadas a ter algum meio de controle de jornada. Pode ser manual, pode ser um relógio ponto, pode ser um ponto eletrônico, tanto faz, desde que exista um meio de controle. Mas empresas com mais de 10 empregados. Então, se uma empresa tem que ter no mínimo 10 empregados para que seja exigida que tenha uma ficha ponto, um empregador doméstico não precisa ter uma ficha ponto de acordo com a atual regra. Então, a menos que o Ministério do Trabalho venha regulamentar isso, por enquanto não é necessário este registro. Por outro lado, o registro dá uma certa tranquilidade de que não fica o dito pelo não dito, fica tudo devidamente registrado. A nossa memória é fraca, né? Pode ser que daqui a um ano eu não lembre da jornada que eu fiz há um ano atrás, e o registro é interessante por isso. Então eu deixo claro que ele é opcional. Cada família, cada empregador doméstico vai definir se acha interessante instituir este registro de ponto ou não. O doméstico contratado para cuidar alguém durante a noite, um idoso, uma pessoa acamada, uma criança, mas ele pode dormir durante a noite, ele pode descansar. Normalmente, esta pessoa que está sendo cuidada não traz maiores preocupações ou atividades. Como é que conta a jornada deste trabalhador durante o período noturno? Eu acho que isso aí ainda vai ser bastante discutido na justiça, inclusive, Paulo, porque se por um lado ele pode dormir, pode descansar, por outro lado ele também tem que estar sempre de sobreaviso, porque a criança pode chorar, ele pode vir a ter que levantar e dar uma atenção para essa pessoa que precisa de cuidados. Particularmente eu entendo que a pessoa está trabalhando. Se ela tem que dormir no mesmo quarto que um bebê ou que um idoso e tem que ficar ali para cuidá-lo, para mim ela está trabalhando, ela não pode fazer nada para si mesma, né? Alguma coisa pessoal.
Agora há divergência, eu já ouvi comentários dizendo que não seria trabalho. Eu lembro que a CLT diz que tempo de trabalho é tempo à disposição do empregador. Então, se eu estou ali para cuidar de uma criança ou de um idoso, eu estou trabalhando. Para mim, isso conta na jornada de trabalho, sim. E ainda teria o adicional noturno, né, que nós comentamos também. E no caso das cozinheiras, que a família não abre mão do trabalho, do cardápio, da dieta que é desenvolvida por esta profissional. Chega no período de férias, a família diz que está oferecendo para ela um período de férias, mas junto com a família, para viajar para a praia, para a serra, para o litoral, não importa para onde, mas ela vai permanecer cozinhando para essa família no período de férias, aonde a família estiver. Então não são férias, então apenas nós mudamos o local de trabalho, né, da cidade para a serra ou para o litoral. Não é férias. Férias, inclusive é uma questão de saúde de qualquer trabalhador, se desligar durante um período mais longo a cada ano de trabalho. Então, férias é realmente não ter este compromisso e poder fazer alguma coisa pessoal, alguma coisa para si, para sua família, para sua vida. Isso não são férias. Se isso acontecer, no futuro, essa empregada doméstica, ou este empregado doméstico também, pode vir a reclamar o pagamento em dobro desse período, porque trabalhou nesse período. E vai ter sucesso com toda certeza. O trabalhador doméstico contratado pelo patrão, com as custas trabalhistas por parte da empresa do patrão, mas que trabalha na casa do patrão, muda alguma situação, alguma coisa em relação à nova legislação? E, na sua pergunta, ele trabalha na empresa, no escritório? Não, ele trabalha na casa do patrão. Ele faz faxina, certo. Ele faz serviço de ajardinamento, mas ele todos os encargos sociais e a carteira está assinada na empresa do patrão. Bom, agora não vai mudar mais nada, porque, na verdade, ele já, digamos, neste exemplo, ele já teria mais direitos do que um doméstico antes, porque contratado pela empresa, ele era um trabalhador urbano, então. Então não vai mudar, ele vai continuar tendo os mesmos direitos. Ele tem os direitos como se fosse um trabalhador específico da empresa, e não como doméstico. Sim, mas agora eles estão equiparados, né? Então, em termos de quantidade de direitos ou de valores, isso não vai alterar. A questão da idade para o trabalhador doméstico, a partir de quantos anos e até quantos anos para a atividade? Para qualquer trabalhador, a partir de 16 anos, é o que diz a nossa Constituição, né? Ela permite que se trabalhe a partir dos 14 só na condição de aprendiz. Como não existe aprendiz de trabalhador doméstico, 16 anos é a idade mínima. E idade máxima, nós não temos essa limitação no nosso ordenamento jurídico, não. As famílias podem pegar a partir dos 14 uma menina para acompanhante ou babá? Não podem. 16 anos é a idade mínima. 14 anos só na condição de aprendiz. É interessante que a pergunta, até para deixar claro quem é o aprendiz. O aprendiz ele tem que estar matriculado numa escola técnica, no Senai, no Senac, no SESI, fazendo um curso técnico, né? Ou mesmo em escolas específicas, a Univates também tem cursos técnicos, e aí ali ele formaliza um contrato de trabalho com alguma empresa. Não existe aprendiz de doméstico. Então, não, 14 anos, isso é sério, é trabalho infantil, né? Não pode. O governo e o Congresso já estão estruturando uma comissão para formatar o chamado Super Simples para os patrões, para tentar simplificar toda esta legislação e o seu devido cumprimento. Mas é assunto para depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que está ajudando na formatação deste cenário. O programa de hoje está debatendo as questões trabalhistas, a nova legislação envolvendo os trabalhadores domésticos no Brasil. Estão conosco a advogada Fernanda Brot e a doméstica aposentada Vera Altenhofen. É o bloco de encerramento do programa desta noite. Dona Vera, hoje se fala muito em uma diferenciação tanto no horário de prestação de serviço por parte das domésticas e dos domésticos, principalmente das meninas e das senhoras que trabalham nas residências, tendo em vista a necessidade de estudar à noite, muitas delas estudando à noite. Isto já tinha no seu tempo esse tipo de exigência e essa tentativa de compatibilizar as atividades e esta sequência de trabalho? Era comum? Não, no meu tempo não, porque eu comecei a trabalhar depois dos
dos 30, né, nessa atividade. E então, teve oportunidade de estudar sim, no outro turno? Tive oportunidade, sim. Inclusive estudar fora do horário de sala de aula, dentro da sua jornada, digamos, para uma prova, para qualquer outro exercício. Eu sempre desse tipo? tive incentivo, assim, sabe, para estudar. Sempre houve o incentivo. Sim, sempre E da houve. busca do aperfeiçoamento. Sim. E a senhora tinha como interagir, por exemplo, nos cuidados de uma criança? Porque lá pelas tantas os pais são um pouco mais rigorosos e a doméstica ou a babá auxilia no encaminhamento destas crianças. Isso também tinha oportunidade? Sim, tinha oportunidade, sim. Inclusive a gente tinha um bom relacionamento, eu e a menina lá onde eu trabalhava, né? E a senhora ouvia muitas reclamações por parte das suas colegas que trabalhavam nesse tipo de atividade, cujas famílias eram mais rigorosas? Olha, sempre tem alguma reclamação, sempre. Nos fins de semana, como é que era a sua jornada? Não, eu sempre trabalhei de segunda a sexta. De segunda a sexta e um determinado período do dia, sim, especificamente? Sim. Voltaria a trabalhar nesta atividade? Voltaria. Hoje trabalha como diarista, mas em outra casa. Em outra casa, outra em função. duas casas, é. E outra função. Sim. Não se arrepende de nada. Não. Interessante. Isso é bom. Mas não são todos os patrões que têm essa conscientização, né, doutora Fernanda? É verdade, e até de manter um clima de trabalho bom, amistoso, né, e de confiança. tranquilo, verdade. Sim, confiança, principalmente, eu acho que tem que haver confiança. É fundamental na relação que doméstica. Nem você falou né? antes nesse relógio, né, ponta, assim. Acho que tem que haver uma confiança também na pessoa que está ali, né? Se ela está trabalhando ou não está, né? Como é que a senhora fazia o controle? Eu não fazia, eu fazia Chegava assim. a determinado horário e começava? Começava 1h30, 6h30, mas não tinha assim também o horário, né, certo, que tinha que ser até esse horário. Se a patroa às vezes não estava em casa, 6h30, tinha que ficar mais um pouco, né? Doutora Fernanda, na Europa é muito comum se verificar a presença, inclusive, de estrangeiros, tanto mulheres como homens, para o trabalho do serviço doméstico, pelo grau de preconceito, inclusive, de muitas jovens e muitos jovens europeus de não quererem estar trabalhando como domésticos, na atividade urbana ou na atividade rural. Será que nós nos encaminhamos para isso? Eu não sei se é por preconceito, Paulo, mas acho que nós nos encaminhamos para isso. Eu vejo que é devido à formação, à educação. As pessoas estão estudando mais. Hoje, o acesso à educação, ao ensino superior está fácil, facilitado por créditos educativos. O governo federal tem linhas de crédito para isso, as universidades também. Então, eu vejo que as pessoas estão estudando mais, estão melhorando a sua formação e aí elas optam por atuar naquilo que elas estudaram. Então, nós temos menos oferta dessa mão de obra no mercado. O Brasil caminha para isso, né? E caminha, eu acredito, para essa situação de se ter diarista, mais diaristas do que domésticas. Ter uma empregada doméstica vai ser uma possibilidade para poucas famílias, ou para famílias que têm uma maior condição financeira, sim. Eu acho que isso é uma realidade, mas não é ruim. Né? Significa que, muito provavelmente, as pessoas também estão optando por outras carreiras, outras opções. É bom porque nós temos como optar hoje no país. Eu vejo isso como algo positivo, não vejo como preconceito. Aliás, essa falta de qualificação seria uma das prerrogativas citadas pelos patrões para não pagar um salário mais alto para as domésticas, porque normalmente quando estão começando na atividade, dizem os patrões, elas têm poucos conhecimentos para atendimento das necessidades de uma família. Aí entra a questão da confiança, né? Eu vejo que talvez não se tenha a qualificação, mas isso pode ser adquirido com o tempo também, com a atividade, e o valor que vai se pagar para um empregado doméstico muitas vezes justifica a própria confiança que tem que se ter, porque a pessoa vai lidar com as coisas da casa, com os objetos da casa, com as pessoas da família, com as crianças da família. Então a remuneração ela se justifica por um outro lado que necessariamente não é a escolaridade, é a confiança que tem que ter entre empregado e empregador nesse âmbito, que me parece que tem que ser maior ainda do que numa indústria, onde muitas vezes a gente nem conhece quem é o dono da indústria, né? Quem é o dono da empresa. Ali não, ali é direta a relação. Pela nova legislação promulgada na semana passada, pode ser feita a contratação para meia jornada diária, semanal ou mensal? Pode.
Perfeito, não há problema nenhum. A jornada parcial, o contrato a tempo parcial, como a Vera tinha, que era meio turno, é possível, não há problema algum. Só nós temos que cuidar o salário, a remuneração mínima que deve ser paga ao trabalhador doméstico, que, de acordo com a atual legislação, não pode ser inferior a um salário mínimo. E eu chamo a atenção que é um mínimo regional. Nós temos estabelecido um piso mínimo por estado no Brasil, cada estado tem o seu valor, é sempre um pouquinho a mais do que o mínimo nacional, e o doméstico se aplica um mínimo regional para uma jornada de 8 horas. Não é o salário mínimo nacional? Não, é o regional. 678? Não, tem que ser observado nos estados que têm o piso salarial estadual, e o Rio Grande do Sul tem, é o mínimo estadual. A categoria do doméstico é uma daquelas que entram nesse piso estadual. E aí, no caso de meia jornada, seria meio piso? Meio piso. Meio piso. Exato. Quem trabalha um único dia por semana fazendo a limpeza da casa, é um trabalhador doméstico ou é um diarista? Este é um diarista. Isso já... Mas se ele vai todas as segundas-feiras? A maioria dos juízes do trabalho vai entender que é um diarista, né? Mas eu não vou dizer, em direito a gente nunca pode dizer com 100% de certeza, porque eu me lembro de um julgamento que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que uma pessoa que trabalhou 10 anos, indo sempre no mesmo dia, limpando a mesma residência, criou um vínculo de habitualidade e acabou sendo reconhecido como doméstico. Então, como a lei não diz claramente o número de vezes o que é doméstico, o que é diarista, nós ficamos, né, dependendo dessa interpretação dos juízes. Quais os passos que estão sendo adotados para tentar viabilizar, para tentar facilitar e até agilizar as medidas legais necessárias por parte dos patrões? O que nós temos visto é que já está formada no âmbito do governo uma comissão para que isso reste regulamentado o mais rápido possível. Isso, inclusive, foi um pedido da presidente Dilma, né, que isso entrasse em vigor o mais rápido possível. E há já a proposta, que nós comentamos também, de se criar um imposto, um super simples, né, um recolhimento único que englobaria INSS, seguro contra acidentes de trabalho e o recolhimento do fundo de garantia num só recolhimento. Isso é muito bem visto, né, porque simplificaria a vida dos empregadores e também facilitaria com que esse recolhimento fosse efetuado. Hoje nós já temos a possibilidade de desconto no imposto de renda do recolhimento previdenciário. Todo empregador que assina a carteira do seu trabalhador doméstico, recolhe o INSS, esse valor ele pode depois declarar no imposto de renda e abater do recolhimento de imposto de renda que ele tem a fazer naquele ano. Isso também já existe há 1 ou 2 anos, se não me engano, essa possibilidade, também para estimular que as pessoas saíssem da informalidade, que as relações domésticas fossem deixadas às claras, fossem formalizadas. Fazendo um exercício de progressão, agora na questão da aposentadoria. Muitas trabalhadoras, muitos trabalhadores domésticos até aqui não tinham carteira assinada, a informalidade era muito alta. Bom, passam a ter a carteira assinada. No Brasil não se consegue aposentar recebendo um salário digno com menos de 25, 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição e ainda incidindo o fator previdenciário para os homens. Para a mulher também, mas para os homens é até bem mais pesado. Como é que fica a aposentadoria do trabalhador doméstico? Ela segue as mesmas regras dos demais trabalhadores, só que esse que começou a contribuir muito tarde, vamos imaginar assim, depois dos 40 anos, acabou tendo o vínculo reconhecido. Ele não vai precisar ter que contribuir por mais 30 anos, ou 35 se for homem. Ele vai contribuir por mais 15 anos, que é a carência mínima, e vai se aposentar por idade, porque já vai ter 60 anos de idade, que é a idade mínima para aposentadoria por idade. Mas aí se aposenta também com um salário... Com um salário mínimo, né, um salário menor, não incide o fator previdenciário, mas a remuneração vai ficar baixa de qualquer jeito. Talvez nós tenhamos esquecido a questão do salário família. O trabalhador doméstico passa a ter direito também. Passa, mas também não está regulamentado. Veja, isso tudo, seguro-desemprego, salário família, seguro contra acidentes de trabalho, isso são recolhimentos que são feitos para o governo,
para que o governo depois venha gerir esses recursos e distribuí-los na forma desses benefícios. Então tudo isso envolve custeio. E essa fonte de custeio ela tem que ser devidamente regulamentada para que esse dinheiro entre nos cofres públicos e não se perca ali dentro, né? Tenha a sua destinação adequada. Então isso nós também aguardamos a regulamentação. Fernanda, muito obrigado pela presença, pelas informações. Dona Vera Altenhofen, também muito obrigado. Cumprimentos pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter comparecido e atendido o convite. Estamos encerrando o programa Entre Linhas pela TV Univates desta noite. Abordou a questão da nova legislação dos trabalhadores domésticos como um todo. Há muita situação ainda que precisa de regulamentação, muita coisa que vai evoluindo. Amanhã nós retornamos às 7 com mais um programa Entre Linhas pela TV Univates. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.